Olá, olá, turma do oitavo ano. Aqui quem está falando é a professora Janaína. Então, é meu bom dia, minha boa tarde, é uma boa noite, porque alguns de vocês poderão assistir essa videoaula pela manhã, ou tarde ou noite, né? A gente hoje vai finalizar o nosso capítulo com o sistema imunitário, né? Então, o nosso capítulo iniciou-se com o sistema circulatório, depois prosseguimos com o sistema linfático e agora, para finalizar, o sistema imunitário. Como é que essa frase já diz? A melhor defesa é o ataque. Então, qual é a função do sistema imunitário? É defender o nosso organismo contra ataques de agentes patogênicos, né? São agentes que causam doenças. Nesse próximo slide aqui, diz que o nosso meio é povoado por uma multidão de micróbios, bactérias, fungos e vírus, muitos dos quais são patogênicos. Então, dentre esses agentes que eu citei, bactérias e fungos, eles têm a parte boa, também tem a parte ruim. Então, qual a parte ruim? Causam doenças. O vírus também tem mais coisa ruim do que bom, mas pensando bem, algumas doenças são tratadas, né? Eles criam vacinas com vírus mortos, né? Ou pedaços de vírus mortos. E qualquer um de nós, né? Qualquer ser humano está sujeito a ser infectado por micro-organismos. Vai depender de como se proteger, né? Prevenir, também a questão de higiene. Então, o que é que o sistema imunitário faz? Ele intervém, obrigando a que aconteça um desencadeamento, né, de mecanismos para combater essa infecção por esses agentes. Os órgãos do sistema imunitário vai ser assim, dividido em dois, os primários e os secundários. Então, órgãos linfóides primários, quem faz parte dele? O timo e a medula óssea. Local que eles são formados? Nas células imunitárias. Já os órgãos linfóides secundários é o baço, gânglios linfáticos, amígdalas, tecido linfático, local de circulação e armazenamento das células imunitárias. Os leucócitos, né? Vai agora, daqui por diante, vai aparecer algumas palavras difíceis. Quem não conseguir ler a primeira vez, tente a segunda, tente a terceira. Então, os leucócitos são células circulantes no sangue, na linfa intersticial ou ainda na linfa circulante. Ele tem a capacidade de deformar e penetrar entre as células da parede dos vasos capilares. Vocês lembram que no sistema circulatório tem os vasos sanguíneos, né, que são veias, artérias, e tem os vasos sanguíneos, e por último ficou, que a gente não tinha trabalhado ainda, os vasos capilares. Então, apresentam a superfície da membrana glicoproteínas específicas que funcionam como receptores. Então, eles recebem, né? Os leucócitos, eles se dividem em dois tipos, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são três, eosinófilos, neutrófilos e basófilos. Cada um desse aqui, ele exerce uma função diferente num organismo. O agranulócitos são dois, no caso é o linfócito e os monócitos. Vocês podem ver pelos nomes, a imagem, como é que eles são, a forma, né? Então, vamos passar para a resposta imunitária. Quem faz parte da resposta imunitária? Os linfócitos e os fagócitos. Então, esses dois, eles vão trabalhar de forma separada assim. Cada um tem a sua função, mas, né, ele trabalha num só sistema. E o que é que faz os fagócitos? Eles são células que têm a capacidade fagocitária, isto é,
ele prolonga porções celulares com o objetivo de englobar partículas estranhas. Então, essa célula, quando ela detecta um agente, o que ela faz? Ela vai se aproximando, né? E aos poucos vão engolindo esse agente. Vocês observaram essa imagem aqui abaixo, né? Esse pontinho preto representando um agente. Então, você pode ver essa célula, os fagócitos, que ele vai se aproximando, né? Ele vai englobando, em outras palavras, ele vai engolindo esses agentes. Esse processo é chamado de fagocitose. Então, esse processo, ele acontece em etapas. Adesão, ingestão, né? Digestão e exocitose. Esse exocitose quer dizer o quê? Exo vem de fora, né? É de jogar fora. Ainda falando do slide anterior, os agentes estranhos, que no caso são os antígenos, eles invadem o organismo como agentes patogênicos, né? Que causam doenças. Tem as células envelhecidas, células cancerosas, células lesionadas, marcadores celulares com glicoproteínas que existem na superfície membranar das células. Esses agentes, ele desencadeia uma resposta imunitária, né? Então, como a gente falou, ele vai fazer o quê? Ajudar o sistema imunitário, né? Na defesa contra esses agentes. Mecanismo de defesa. Então, esse conceito vai ser assim. São seres vivos, né? Conseguem manter a sua integridade graças ao sistema defensivo. Que, como a gente viu no primeiro slide, qual foi a frase? A melhor defesa é o ataque. Então, quem é que faz esse ataque, essa defesa? O sistema imunitário, não? Então, ele engloba todos os mecanismos que permitem a defesa do nosso organismo, né? E esses mecanismos vai ser dividido em dois tipos de defesa. Defesa não específica. Essa não específica, a gente vai ver o que vai ser apresentado nela. E também a específica. Lembrando que esse sistema imunitário, ele tem 3 barreiras, né? Ele tem 3 barreiras. Tem a primeira barreira, tem a segunda. Então, cada uma delas vai funcionar uma coisa. Quer dizer o quê? Quando a primeira barreira falha, tem a segunda para ajudar. Então, quando a primeira e a segunda barreira falha, a terceira é uma barreira específica, né? Ela vai realmente defender o nosso organismo. Então, vamos lá. Defesa não específica. Aqui está explicando que a imunidade inata é composta por todos os processos envolvidos nos mecanismos que defendem o organismo de forma não específica contra o invasor. Então, esses invasores, eles vão tentar entrar no nosso corpo, né? Então, as barreiras que eu citei, a primeira barreira que eles vão querer passar é pela pele, né? E depois que ele entrar no nosso organismo, quem vai trabalhar vai ser a segunda barreira, né? Com algumas células especializadas, né? Que vai tentar destruir esses agentes. E se acaso a segunda barreira falhar, tem a terceira. Esses mecanismos desempenham uma ação geral contra corpos estranhos, que mais uma vez, esse corpos estranhos a gente vai chamar de antígenos, né? Independente da sua natureza. Ou impedindo a sua entrada no organismo ou destruindo quando penetra no mesmo. Como eu falei anteriormente. A primeira barreira que eles vão tentar passar é a pele, né? A gente vai já ver agora alguns exemplos. E porque assim, quando na pele tem suor, tem outras coisas que vai impossibilitar ou vai dificultar que esses agentes entram no nosso organismo. E se por acaso eles conseguirem entrar, aí as células especializadas vão tentar destruir ele antes que passe para a terceira barreira.
Processo da defesa não específica. Aqui explica o seguinte, foi o que eu falei, né? A primeira barreira eu falei anteriormente, barreiras anatômicas. Então, esses agentes, para entrar no nosso organismo, eles conseguir se multiplicar e fazer um estrago, ele tem que passar por algumas barreiras, né? No caso, pele, ácido gástrico, salivas e lágrimas, muco, pelo das narinas. Só um exemplo. Agora, no nosso momento atual, nós estamos passando por uma pandemia que é causada por um agente, né? Que é um vírus, um tipo de vírus. Então, vocês sabem que para se prevenir contra esse vírus, algumas medidas que os médicos passaram para a gente é a questão da pele, né? Ao tocar qualquer coisa, nós temos que ter a higiene. Então, não podemos passar a mão no rosto, né? Não coçar os olhos. Então, a saliva e as lágrimas, pronto, passar a mão nos olhos, botar a mão na boca, coçar o nariz. Então, a saliva e as lágrimas são barreiras contra esses agentes. Aí, quando elas falham, vai aparecer a outra barreira. Já a resposta inflamatória é traduzida por sequências complexas de acontecimentos que visam ativar ou destruir agentes invasores. Então, depois que esses invasores entram no nosso organismo, vai aparecer, né, a parte mais chata, né? Aí a resposta inflamatória. Então, o que vai acontecer? A vasodilatação, né? Efeito de reação inflamatória, por exemplo, depois que esses agentes entrarem no nosso organismo, dependendo qual seja ele, alguns sintomas aparentes, né, vão aparecer, tipo rubor, calor, edema, dor, né? Então, a reação sistêmica, que é a reação do nosso corpo, ele vai produzir, né, ele vai aumentar o número de leucócitos. Aí, quando a gente, por exemplo, a gente tem uma infecção bacteriana, por exemplo, alguns sintomas, e o mais que aparece mais rapidamente é a febre, né? Então, a febre, ela é uma reação, né? Que vai, como é que eu posso dizer? É uma reação que vai mostrar para o nosso corpo, para a gente, que alguma coisa está errada. Defesa específica. Essa defesa específica é o seguinte, ela já se trata da terceira barreira. Então, quando a primeira falhou, né, a segunda tentou, mesmo assim ela tentou e não conseguiu destruir todos os agentes, passa para a terceira barreira. Então, a terceira barreira, né, vocês vão ver agora sobre os antígenos e os anticorpos. Então, ação específica sobre determinados agentes estranhos. Lembrando, quando se tratar da palavra agentes estranhos, a gente vai chamar de antígeno. O que são os antígenos? São componentes moleculares, né, estranhos, que estimulam a resposta imunitária específica. Essa questão de específica vai aparecer os linfócitos B e os linfócitos T. Aqui, como já foi dito para vocês, né? Quando eu falei agora linfócitos B e linfócito T, qual é a função do linfócito T? Eles atacam as células infectadas pelos micro-organismos. No caso, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungos, como foi falado anteriormente. E a função do linfócito B, né? Ele detecta os antígenos, ele vai detectar esses agentes estranhos. Onde se formam os linfócitos? Na medula óssea vermelha, né? Você pode ver aqui um diagrama, após a medula óssea vermelha, vai aparecer os linfoblastos, né? Desses linfoblastos da medula vermelha, vai aparecer lá embaixo a medula óssea, né? Que é o linfócito B. Lembrando que o linfócito B, eles detectam, identificam os antígenos. E o timo, que você viu nos primeiros slides, né, que é um órgão desse sistema, o linfócito B, T, que eles atacam as células infectadas, né?
Então, nessa questão aqui, vai acontecer o quê? Vai desenvolver receptores, tornando-se células imunocompetentes, que quer dizer o quê? São células capazes de reagir ou combater esses micro-organismos. Passam para a corrente sanguínea, podendo migrar para o tecido linfóide secundário. Então, a resposta imunitária específica, né? Então, assim, vocês viram as barreiras, que são 3, né? A barreira 1 é a pele, o suor, salivas, lágrimas. E a barreira 2 são células especializadas. E a barreira 3 vai fazer o quê? Vai aparecer os antígenos, né? Que são os agentes estranhos, e os anticorpos. Lembrando que os agentes estranhos, os antígenos, é a parte ruim. E vai aparecer os anticorpos, que é a parte boa. Então, nessa resposta imunitária específica, primeiro tem o reconhecimento de quem? Do invasor, né? Eles vão reconhecer o invasor. Segundo, vai ter a reação, né? É onde o sistema imunitário reage, preparando os agentes específicos que vão intervir no processo. Já a 3 é a ação. Os agentes do sistema imunitário vão neutralizar ou destruir o corpo estranho. Então, pode haver a neutralização e a destruição do corpo estranho. Nessa ação, que é a 3, vai aparecer a imunidade humoral, que são os linfócitos B, né? Vocês têm que lembrar que o linfócito B, a função dele é detectar os antígenos, e a imunidade celular, que é os linfócitos T. Lembrando, imunidade celular tem a ver com células, então essas células linfócito T, elas vão atacar, né, as células infectadas. A imunidade humoral, ela tem diferentes fases. No caso aqui são 3. Ela seleciona, né? Seleção clonal. Elas são selecionados os linfócitos, né, clones, que são específicos para determinados antígenos. Então, cada vírus, né, as bactérias que causam doença são vírus e bactérias diferentes. Então, eles vão determinar os antígenos, que são o corpo estranho, né, os agentes estranhos. Depois, a outra fase é a proliferação clonal dos linfócitos ativados, né? Vai aparecer a multiplicação desses linfócitos por mitose. E, por último, é a diferenciação dos linfócitos B, que no caso vai aparecer o plasmócitos e células de memória. Esses plasmócitos, ele é uma célula que tem a capacidade de produzir anticorpos. Então, quando a gente entra no nosso organismo, o nosso corpo vai trabalhar produzindo anticorpos contra esse antígeno. A célula de memória vai fazer a seguinte situação. Você adquiriu uma doença, né, por vírus, e o seu corpo vai produzir anticorpos. Essa célula de memórias, ela vai guardar esse antígeno. Quando chegar uma fase, um tempo que essa doença, né, que ele adquiriu, voltar a infectar as pessoas, essa pessoa está imune. Imune por quê? Porque a célula de memória reconheceu o antígeno, então os anticorpos já estão lá produzidos, né? Então vai ajudar o seu organismo a não adquirir essa doença novamente. Agora vamos falar dos anticorpos, né? Eles são proteínas que interagem com o antígeno, que estimulam os linfócitos B. Os anticorpos também recebem o nome de imunoglobinas, né?
essas imunoglobinas, existem 5 classes. Aí vocês podem ver aqui, né? IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. São testes que são feitos, né, para saber esse tipo de anticorpos. Aqui embaixo tem um resuminho que é a estrutura básica dos anticorpos, que ele vai ter o formato de Y, né? Então, cada um é variável, a região, e determina a que agente ele se unirá, né? Então, esse anticorpos vai defender o seu organismo contra aquele agente antígeno específico. A imunidade celular vai agora. Essa imunidade celular, ela vai fazer o quê? Vai aparecer os agentes inespecíficos, né? São as células especializadas. Então, os macrófagos fagocitam e digerem agentes patogênicos. Então, ele tem a função de engolir e destruir esses agentes, né? Ligam-se aos marcadores e formam o MHC, né? Esse MHC forma-se o complexo. Então, quer dizer esse MHC antígeno? Quer dizer que ele vai codificar o antígeno ou as proteínas encontrado na superfície das células. Então, ele vai impedir que esses antígenos se espalhem no organismo. Então, o complexo MHC antígeno quer dizer que ele vai codificar o antígeno, né, que são proteínas, e eles têm a função de impedir que esses antígenos se espalhem no organismo. A ativação dos linfócitos T. Tem a diferença, né? A divisão, a diferença dessas células T. Dessas células T vai aparecer as células de memória, linfócitos supressores, linfócito TH e linfócitos TC. E por último, a vigilância imunitária, né? Qual é a função? Imunidade celular. Reconhece e destrói células cancerosas, né? Antígenos superficiais, estranhos, linfócito T, destruição pela apoptose, que quer dizer o quê? Vocês já viram essa palavra? Que quer dizer que a morte celular vai ser a morte dessas células cancerosas. E vai agora aparecer a vacina, né? A vacinação. Essa vacinação, gente, ela é a solução que contém esses agentes patogênicos, né? Mortos ou atenuados que se reproduzem. Então, vai acontecer a produção de células de memória, né? Essas células de memória, vocês têm que lembrar que elas memorizam aquele agente para quando ele voltar a infectar as pessoas, né? Você já tem anticorpos contra esse agente e a resposta imunitária primária. Então, essa parte de vacinação, vocês têm que saber que ela é importante, né? Porque assim, o nosso corpo, ele trabalha por si só, ele é uma máquina, né? Ele tem as suas barreiras, tem as suas defesas. Então, quando essas barreiras falham, aparece outra. Então, a vacinação é um método, né, que veio para ajudar muito a humanidade. Então, essa vacinação, ela salva muitas pessoas de muitas doenças. Então, vocês, né, que já são acostumados a tomar vacina contra algumas doenças, verifique seu cartão, se está em dias, porque nosso corpo, ele trabalha, mas a gente também tem que ter o cuidado, né? Assim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse conteúdo. Vocês irão praticar fazendo a tarefa do livro e também vocês irão resolver um TD. Espero que vocês tenham compreendido um pouco
Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estarei à disposição de vocês. Turma do 8º ano, bom dia e até a próxima aula.